A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico das quintas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos inicialmente orar ao nosso Deus e começar o nosso estudo de hoje. Agradecemos nosso Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas para que compreendamos a Tua palavra e apliquemos as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Na semana passada, nós começamos o capítulo 2 do livro de Ruth. Hoje nós vamos prosseguir ainda no capítulo 2. Nós paramos no verso 10, vamos dar prosseguimento hoje a partir do verso 11. Nós não vamos ler dos versos 11 até o final, nós vamos lendo e comentando. Você pode fazer uma leitura geral se quiser. É importante, inclusive, que isso seja feito, mas para aproveitarmos um pouco mais do nosso tempo, nós já vamos entrar comentando cada um dos versos. No último estudo nós vimos Boaz assumir um perfil, uma atitude de defensor, de protetor de Ruth. E nós comentamos os seus motivos. Ruth, sozinha, solitária. De acordo com o costume da época, não tinha ninguém para defendê-la. Boaz soube também que Ruth era a nora de Noemi, que tinha sido a esposa de Elimeleque, pertencente ao clã de Boaz. Vejam quantos motivos para Boaz se interessar em proteger, em cuidar, defender Ruth. Esses são alguns dos motivos que nós vimos quando ele, no verso 9, está finalizando sua palavra. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. E no verso 10, então, ela se inclina, se prostra rosto em terra e exclama: porque achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Antes de avançarmos para o verso 11, e se não lembramos ou não conhecemos a história, nós vamos presumir a resposta de Boaz. Porque você é uma jovem indefesa, você está sozinha, você precisa de alguém que esteja te protegendo, te ajudando.
Você é nora de Noemi. Noemi, esposa de Elimeleque, falecido, pertencia ao meu clã. Possivelmente esta seria a nossa conclusão e nós paramos neste ponto do estudo na quinta-feira passada. Vamos ver então hoje, estudo 33, continuando no verso 11, qual foi a resposta de Boaz a esta pergunta de Ruth. Porque achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Olha, Boaz não mostrava sequer qualquer preconceito e o judeu costumava ser discriminativo. Eles entendiam que eles eram a nação principal. Os estrangeiros não mereciam tanto cuidado, tanta atenção. Deus providencia na lei que o judeu seja favorável ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. É Deus quem proporciona isto, porque o judeu mesmo tinha uma tendência diferente quando não entendia a lei de Deus e o seu amor para com todas as pessoas. Boaz mostra que não tem esse sentimento, que quer sim ajudar as pessoas. Mas vamos então à sua resposta à pergunta de Ruth, verso 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Olha a resposta de Boaz. Ele não fala: Ruth, eu estou me sentindo obrigado a fazer isto. Ele não fala: Ruth, você pertence ao meu clã, porque você foi a esposa do filho de Elimeleque, do meu clã. Noemi, esposa de Elimeleque, é do meu clã. Você é responsabilidade não apenas minha, mas de todos os resgatadores do nosso clã. A resposta de Boaz não foi esta. E pela resposta dele, nós percebemos que ele estava impactado pela atitude de Ruth, por seu caráter, por sua amizade, por sua lealdade, por sua bondade, por seu esforço em assumir o cuidado de sua sogra em termos de sustento. Ele baseia então sua resposta na informação que ele teve. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Nós não temos esse relato aqui descrito. O escritor bíblico sintetizou a informação dada a Boaz apenas naquilo que ficou registrado pelo que o capataz disse. Mas aqui nós percebemos que Boaz tinha informação completa. Pode ter sido resultado do seu diálogo com o capataz. A parte não registrada aqui. Mas pode ser também que Boaz já tivesse ouvido acerca da chegada de Ruth com sua sogra e simplesmente não a conhecia pessoalmente. E o capataz
mostrou quem era Ruth para ele. Naquela, vamos falar assim, coincidência de ela estar nas suas terras. E o entre aspas a que eu me refiro aqui para falar sobre coincidência não é que Ruth estava ali de propósito, mas para lembrar daquela palavra, por acaso entrou nas terras de Boaz, e nós comentamos, na verdade, a direção de Deus em toda essa história. Não é acaso, mas propósito de Deus. E que motivo Boaz dá então? Não, o motivo de Boaz não é toda a suposta obrigação que ele tinha, e sim um coração generoso, cuidadoso e que queria retribuir. Gratidão é o que nós vemos em Boaz. Seu motivo? Retribuição e gratidão. Em sua bondade e disponibilidade de recursos, ele está pronto para ajudar. Uma moça esforçada, uma moça também bondosa, uma moça leal. Esta é a motivação, este é o motivo de Boaz, e é isto que ele fala a ela. Contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Poderia ter voltado para sua família, mas deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. Sentimento de Boaz, retribuição, gratidão. Aprendemos isto, também isto, com Boaz, como anda nossas atitudes de retribuição, recompensa, resposta àquilo que vemos de bom que as pessoas fazem, gratidão, como anda nosso sentimento de gratidão pelas pessoas. Verso 12. E Boaz continua na sua resposta com uma bênção a Ruth. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Muito interessante esse verso 12. Ele diz, o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha a comparação aí, a metáfora com uma ave que com suas asas protege seus filhotes, seja a águia, seja uma galinha, como a galinha feroz, quando alguém vai querer mexer com seus pintinhos, com seus filhotes. Boaz usa esta figura. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Sabe o que é interessante aqui neste termo de Boaz? O Senhor lhe retribua. E quantas vezes nós falamos frases parecidas? Deus te ajude, Deus te recompense, Deus lhe pague. Muitos falam. Mas quantos de nós nos colocamos à disposição de Deus para ser esta bênção, esta retribuição, esta recompensa que estamos desejando à pessoa? Quantos de nós nos colocamos à disposição de Deus para isto? Boaz nos ensina isto também, na sua generosidade. Boaz é o próprio instrumento de Deus para a retribuição a Ruth por seu ato de cuidar da sogra. Percebamos aqui nada de falsidade em Boaz.
quando ele diz: o Senhor lhe retribua. Sabe por quê? Porque ele se coloca como aquele que, da parte do Senhor, vai ajudar, vai abençoar Ruth. Fica aqui a pergunta: quando abençoamos com palavras, nos colocamos como instrumentos de Deus para ser a bênção proferida por nós mesmos? Estamos dispostos a usar dos nossos recursos, daquilo que temos, que Deus nos deu. Deus nos possibilitou os recursos para ter. Estamos dispostos a ajudar, a abençoar, a compartilhar. Aqui, de forma mais direta, Boaz reconhecendo a atitude de Ruth. Então, no ensino mais específico, quando nós reconhecemos que as pessoas precisam ser reconhecidas, ser recompensadas, ser retribuídas pelo que fizeram. Na visão de Boaz, Ruth veio buscar refúgio em Deus. Olha que interessante. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ele diz então que Ruth, olha, ele fala diretamente a ela, para ele isso está claro. Ruth, você veio buscar refúgio em Deus, no Deus de Israel. Você deixou de lado, deixou para trás o Deus dos Moabitas e abraçou o Deus de Israel. Mais uma vez, abordamos aqui a questão espiritual. Ruth entregando-se ao Deus de Israel. E Boaz, no livro de Ruth, é usado aqui este personagem da vida real. No livro de Ruth, ele é usado pelo Espírito Santo de Deus com suas palavras para nos transmitir a atitude de Ruth, o sentimento de Ruth, a importância da decisão de Ruth em abraçar o Deus de Israel. E Boaz é usado por Deus para ser a retribuição a Ruth, por sua escolha, por sua atitude. Então essa é a mensagem do livro também. Ruth veio buscar refúgio em Deus. É a visão de Boaz e é a visão do livro de Ruth expressa, visão expressa nas palavras de Boaz. É assim que devemos entender a escolha de Ruth, de deixar a idolatria dos moabitas e servir ao Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Noemi. Vale lembrar mais uma vez aqui, como ênfase. Ruth enxergou o Senhor Deus, mesmo num tempo em que Noemi estava amarga. Mas, de repente, aí uma virtude de Ruth para ver além das circunstâncias. Mas interessante esta resposta de Boaz, que nós deixamos da semana passada para esta. Ele tinha todos os motivos para ajudar Ruth. A sua suposta fragilidade, o fato de ela estar praticamente sozinha no mundo e precisar de sustento além de sustentar sua sogra, o fato de ela estar ligada ao clã do próprio Boaz, mas o motivo dele é a atitude dela. Sentimento de retribuição, sentimento de gratidão pelo que ela fez por Noemi.
Esta foi, portanto, a resposta de Boaz à atitude de Ruth. Verso 13. E Ruth diz então: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. Sempre na sua atitude de respeito para com Boaz. Continue eu a ser bem acolhida. Ela se alegra. Com essa atitude de Boaz. Se sente sim protegida. Se sente sim amparada. E a forma de ela agradecer é exatamente usar esta expressão. Continue eu a ser bem acolhida. Este é o meu desejo. Esta é a minha vontade. Meu Senhor. E ela diz mais: o Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Nos colocando no lugar de Ruth, nós poderíamos pensar: e agora ter que enfrentar o campo, ter que enfrentar aí as pessoas que podem de repente me maltratar, ter que trabalhar duro e sozinha. Este possivelmente era o pensamento de Ruth, e de terras em terras entrou na terra de Boaz, e tudo começou a acontecer para ela de forma diferente. Com as palavras de Boaz, ela se sente encorajada e motivada pelas palavras e atitude de Boaz. Às vezes nós nos perdemos em palavras, esquecemos que precisamos agir. Nós demonstramos em ação. Você demonstra que ama com atitudes, não apenas com palavras. Porque se as atitudes forem diferentes das palavras, onde está o amor? Se não há confirmação prática. Nessa questão, então, Boaz confirma nas suas atitudes aquilo que ele, aqui de forma oposta agora, ele explica com suas palavras aquilo que já demonstrou em suas atitudes. E nós vamos aprendendo que, ou lembrando pelo menos que palavras encorajam, mas palavras também derrubam. Precisamos tomar cuidado com a nossa língua, com os nossos comentários, às vezes de propósito venenosos. Usamos a língua para abençoar, como diz lá Tiago, às vezes para abençoar, para bendizer e maldizer, abençoar e amaldiçoar. Ele diz: não pode ser assim, na mesma fonte, não pode brotar água doce, água potável, e água amarga. Aprendemos isto aqui também, a importância das palavras. Palavras encorajam, e Ruth agora se sente até mais revigorada para trabalhar o resto do dia. É o que nós vamos ver mais à frente, e o resultado do seu trabalho. Mas aqui, o Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. Ela se coloca como serva, atitude humilde. Ruth não era a serva, ela não pertencia a Boaz, e se coloca como serva. O que o servo faz? Serve. Servo não domina nada, servo faz a vontade do seu Senhor. Ela se coloca na posição de alguém que está disposta a fazer a vontade
de Boaz. Mas Ruth desce mais ainda na sua humildade. Estamos falando de virtudes. É uma continuação do assunto da semana passada. Porque ela diz: o Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Ou seja, ela fala sua serva, mas nem mesmo uma de suas servas, abaixo de suas servas. Não sou como uma de suas servas. Ela se considerando aqui inferior às suas servas. Porque as servas de Boaz, inclusive, ora, servas, mas tinham sustento, tinham trabalho garantido e tinham as regalias, o cuidado de um senhor bom, um senhor gentil, um senhor humano, um senhor amoroso, um senhor temente a Deus. Ruth ganharia muito em ser serva de Boaz. Ela lucraria muito se deixasse de ser respigadora para ser serva. Mas ela não está pedindo emprego, não. Ela está se colocando em atitude de humildade, de agradecimento, de gratidão, a atitude protetora e atenciosa de Boaz. Verso 14. Na hora da refeição, olha aí, chegou a hora do almoço. Ela estava lá desde cedo trabalhando, só parou um pouquinho para retomar um fôlego, de acordo com a informação do capataz, e voltou ao trabalho. E aqui teve este pequeno momento aí de diálogo com Boaz, quando ele tinha conversado com o capataz, em resposta vai a Ruth para terem esse diálogo, e continuou o seu trabalho, agora sob a orientação do que Boaz tinha falado. E chega a hora da refeição. Verso 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Uma respigadora tomando refeição com eles. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Vamos ver mais à frente que ela pegou isto que sobrou e levou para sua sogra, para que ela também tivesse uma refeição preparada. É como se ela tivesse comido e ainda tivesse levado a marmitinha para a sogra. E o que nós vemos aqui então nesse verso 14, Boaz cuida gentilmente de Ruth na presença de seus empregados. Ele dá ênfase ao que tinha falado e, mais uma vez aqui, ele reafirma a ordem que ele daria e que certamente já tinha falado, inclusive, a seus empregados, a seus servos. Verso 15. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens a seus servos. Olha lá, continuação do expediente. Mesmo que ela recolha entre os feixes, que não recolha o que cair, o que sobrar. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Olha, é o patrão que está falando. É o Senhor. Que salientamos aqui, Boaz deu ordens. Ele está mandando seus trabalhadores serem, inclusive, favoráveis a Ruth, protegê-la e ajudá-la até. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ele dá esta ordem, ele não pede. Ele é o proprietário, ele é o dono, ele é o Senhor.
e ele já assumiu a posição de protetor. Então ele deixa claro sua vontade quanto à ajuda a Ruth. Verso 16. Ele continua falando. Pelo contrário, o que ele tinha falado, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela a recolha e não a impeçam. Então ele vai além. Ele fala para eles mesmos tirarem do feixe para que ela pegasse, para garantir o sustento dela. E o que nós vemos aqui na atitude de Boaz? Ele excede a exigência da lei. Quantos reclamam da lei? E aqui estamos falando da lei de Deus, porque esta lei era lei em prol de pessoas. Era lei de Deus para o seu povo, para que pessoas tivessem sustento. Estrangeiros, viúvas, órfãos, necessitados, viajantes de repente que precisassem se alimentar. Então Boaz excede a exigência da lei. Às vezes nós reclamamos de coisas que seria obrigação cumprirmos. Boaz excede no cumprimento. Às vezes temos dificuldade em cumprir. Boaz vai além. E ele tinha um propósito, ele queria garantir que o árduo trabalho de Ruth fosse recompensado. Verso 17, e assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois tinha mais trabalho. Debulhou o que tinha juntado, porque aquilo era dela. Quase uma arroba de cevada. E quase uma arroba era quantidade bem excessiva, bem elevada para um único dia de respigar. Ela teve ajuda, claro. Providência para que ela fosse bem-sucedida nesse seu trabalho. Boaz estava por trás dessa providência. Vamos pensar acima. Deus estava por trás desta providência, desta retribuição. A lealdade, a bondade, a amizade de Ruth por sua sogra, a sua entrega de vida ao Deus de Israel. Deus vê, Deus retribui. Verso 18. Carregou para o povoado aquilo que ela tinha debulhado, e sua sogra viu quanto ela havia recolhido quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Então ela trouxe o que havia sobrado da refeição, como comentamos lá atrás que ela faria. Trouxe também o que ela tinha respigado e debulhado. Ruth trouxe o que havia recolhido, trouxe também o que sobrara de sua refeição para Noemi, e sua sogra viu. E pergunta, verso 19, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Que é isso, menina?
E aquela que até aqui era amarga, nós vemos brotar de seus lábios bênção. Bendito seja aquele que se importou com você. Para Noemi ficou claro que alguém ajudou Ruth. As evidências estavam ali. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. 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 Noemi sabia quem era Boaz. Foi notório para Noemi, então, que alguém tinha ajudado, que alguém tinha favorecido Ruth. E ela ouve o nome, Boaz. E Noemi exclamou, verso 20, seja ele abençoado pelo Senhor. Olha aí, bênção. Saindo dos lábios de Noemi, porque ela já está vendo a mão de Deus sobre a sua vida. No fim das contas, Deus é com Ruth e Ruth está com ela. Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. O que Noemi quis dizer? Primeiro, está declarando aí que Deus é leal e bondoso. Então, Noemi já está com seu coração mudado diante da alegria de ver a providência de Deus na vida de Ruth. Reconhece a lealdade e bondade de Deus, e nesta bênção proferida a Boaz, ela também bendiz o Senhor. Seja Boaz abençoado pelo Senhor, o Senhor que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos, no caso dela, no caso de Ruth, e com os mortos, no caso daqueles cujo costume de Israel era a preservação de seus nomes. Deus estava sendo leal para com o costume deles, a lei deles, a preservação da memória do nome da família daqueles que tinham partido, seu marido e seu filho. Ruth, quando escolheu Deus, Deus providenciou para que o nome daquela família fosse preservado. E olha, a verdade vai muito além disto. Jesus está na genealogia de Ruth. Jesus está na descendência de Ruth com Boaz. Ruth, lá em Mateus, no capítulo 1, aparece na genealogia de Jesus. E Noemi acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Ela diz: é um de nossos resgatadores. Havia outros. De repente Noemi já começa até a pensar: olha, no mínimo, elas já têm proteção, já têm sustento. Mas Noemi, nós vamos ver mais à frente, Noemi começa a pensar algo que nos momentos de amargura ela não pensou, a saída que ela não vislumbrava, mas que foi possível por causa da escolha de Ruth. Não devemos nos esquecer disso. Mas o futuro delas está garantido, em termos inclusive da própria lei deles. Aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Então a amarga Noemi percebe a mão de Deus agindo por trás de Boaz, reconhece o quanto Deus é leal e bondoso. Olha aí,
tema do livro, lealdade e bondade, duas palavras que permeiam todo o livro. Resgatador, parente próximo, para dar herança e perpetuar o nome de um falecido de acordo com a lei de Israel. Olha aí as coisas dando certo. E Ruth agora está animada. Ruth está alegre. Ela quer continuar dando as boas notícias para Noemi. E parece que já até entendeu o que Noemi está dizendo quando fala de resgatadores. E ela continua muito alegre. Pois ele mesmo me disse também: fique com meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então, olha aí, Ruth alegrinha. 22. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la, humilhá-la, maltratá-la. E ali ela estava sendo protegida, favorecida. Boaz já tinha dado ordens nesse sentido. Verso 23. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. As colheitas de trigo começavam depois da de cevada. Entretanto, ela ficou morando com sua sogra. Não foi lá morar com os trabalhadores, espigadores, nada disso. Ela ficou morando com sua sogra. E assim nós terminamos este capítulo 2. Muitas lições a serem tiradas. Poderíamos dar um título para este capítulo, ou para esta segunda parte do capítulo: o cuidado de Deus, ou a providência de Deus, ou Deus retribui, ou Deus lembra da nossa lealdade. E uma coisa importante aqui e que vale para a Igreja de Cristo: Deus abençoou Ruth através de Boaz. Deus quer abençoar as pessoas. Deus quer abençoar o mundo através da sua igreja. Você faz parte da Igreja de Cristo. Deus quer abençoar pessoas através de você. Ele quer usar você para retribuir as pessoas aquilo que elas, na sua lealdade, na sua fidelidade, no seu esforço, fizeram em prol de outros, em prol do reino de Deus. E aqui extrapolando, Deus quer usar a você e a mim para pregar o Evangelho, para ganhar pessoas para o seu reino. Quer ser maior bênção do que ganhar pessoas para Cristo, levar a salvação a outras pessoas? Vamos pensar nisto e nos colocar à disposição de Deus. Amém? É isso, irmãos. Obrigado pela atenção, pela participação neste estudo. Que Deus abençoe a cada um. Vamos aplicar nas nossas vidas estas lições que vimos no estudo de hoje. Sintamos-nos desafiados a aplicá-las nas nossas vidas. Vamos orar? Obrigado mais uma vez, Senhor, porque estudamos a Tua Palavra e nos sentimos desafiados. Trabalha nos nossos corações e ajuda-nos a ser melhores servos. Ouve, Senhor, a nossa oração.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Perdido fui a palavra de Deus, o livro incomparável. Achei Jesus na palavra de Deus, que livro incomparável. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável.